Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, nós vamos aqui para mais um conteúdo de história, certo? Hoje a gente vai estudar sobre humanismo, renascimento e reforma protestante. Então, gostaria que vocês pegassem o livro de vocês, lá na página 60, para que juntos a gente possa estar acompanhando esse conteúdo, certo? Antes de iniciar, eu gostaria de mostrar primeiramente essa imagem, certo? Com certeza vocês já viram ou ouviram falar sobre esses personagens, né? As chamadas tartarugas ninjas, que começou como história em quadrinho, mas já tem filmes, inclusive já tem séries a respeito desses personagens. Mas vocês devem estar se perguntando, o que é que as tartarugas ninjas têm a ver com o conteúdo que a gente vai estudar hoje? Tem tudo a ver, certo? Lembremos aqui dos nomes desses personagens: Rafael, Donatello, Michelangelo e Leonardo. Vocês sabiam que o nome das tartarugas ninjas foi inspirado no nome de 4 artistas do movimento renascentista? Aqui estão algumas obras deles, ó, do Rafael, Donatello, Leonardo e Michelangelo. Então, as tartarugas ninjas, elas têm tudo a ver com esse conteúdo que a gente vai estudar hoje. Nós vamos ver as transformações que ocorreram para que esse movimento cultural ele começasse a se impulsionar. A gente vai ver o que é o Renascimento, né, quais são as ideias humanistas, e aí a gente vai poder perceber como essas ideias elas se consolidaram na Europa, certo? Desde o início, né, do nosso capítulo 3, a gente vai ver que a Europa está passando por um momento de diversas mudanças. Então, são mudanças na área da política, são mudanças na cultura e também no campo das artes. Uma das questões que a gente mais viu foi o enfraquecimento dos senhores feudais, né? E a consolidação do que a gente chama de absolutismo. E isso fez com que os reis e os burgueses eles unissem interesses, como a gente viu, né, e favorecesse para que os burgueses eles pudessem se enriquecer cada vez mais. Então essas relações comerciais elas vão ser ampliadas e vai haver um enriquecimento também da burguesia. Além disso, nós vamos ter mudanças também tecnológicas, novidades tecnológicas. Por exemplo, com o surgimento da bússola e do astrolabe, certo? Que são instrumentos que servem para o desbravamento das terras, e esses instrumentos eles tinham mais precisão, então foram de suma importância para esse período. Além disso, tivemos também mudanças no cotidiano. Vocês devem saber, né, lembrar, já viram com certeza o símbolo da história, que é a ampulheta, certo? Aquele símbolo lá, ele era utilizado por nós para medir a passagem do tempo, certo? Esse instrumento, ele foi substituído pelo tintilar dos sinos das igrejas, que a gente até hoje a gente vê, ok? Então, há novidades também nesse sentido, né, de políticas e também na área das artes e da cultura. Vai também ter movimento que a gente vai perceber mudanças, né, no campo das artes também, no campo das ideias. Por exemplo, antes, né, vocês sabem que a educação ela era controlada pela Igreja Católica. Então, era a Igreja Católica, né, que controlava esse ensino. E aí, esse movimento chamado de humanismo, certo? Vai ter uma série de estudiosos, uma série de pesquisadores que vão fazer uma renovação no sistema educacional. Pois bem, antes a igreja ela predominava alguns cursos, por exemplo, teólogos, advogados e médicos. Com esses estudiosos e esses pensadores, eles começaram a ver uma maneira também de criação de universidades laicas, ou seja, aquela criação de universidades que fossem neutras, que não se sujeitassem a uma religião, ok? Então, esse movimento, certo, de estudiosos e pensadores, ele vai multiplicar as escolas e vai multiplicar também o que a gente está vendo aqui de ensinamentos. Por exemplo, vai ter ensino da administração, certo? Vai ter ensino de empreendimentos e também dos bancários, que vai favorecer, inclusive, a burguesia, certo? Porque a burguesia ela precisava de especialistas para cuidar dos seus negócios, certo? Então, em 1500, já em 1500, vai haver 63 universidades. Essas universidades, elas não negavam a existência de Deus, é importante a gente saber,
certo? Mas elas enfatizavam a importância do ser humano. Por isso que ela ficou conhecida como humanismo, porque ela enfatizava a importância que o ser humano tem de transformação também, certo? E não apenas a igreja, não apenas Deus. Então, ela não negava a existência de Deus, mas ela começou a fazer esse movimento cultural que enfatizava a importância do ser humano, certo? Avançando aqui, só para vocês entenderem, certo? Essas duas teorias, antropocentrismo, certo? E teocentrismo. O antropocentrismo, ele põe o ser humano no centro de tudo, né? Ele entrava, inclusive, em choque com as universidades que eram controladas pela igreja. E o teocentrismo, né? Ele dizia que Deus é fonte de todo conhecimento, que ele deve estar no centro de tudo. Então, o teocentrismo era aquilo que a igreja pregava. E aí, as ideias humanistas, né? Ela pregava pela individualidade das pessoas, certo? Então, ela pregava por um ensino que também tivesse enfatizando a questão individual das pessoas, e não fosse apenas ligado para a teologia, por exemplo. Então, houve ensino da poesia, né? Houve ensino também da filosofia, da gramática, da matemática e da história. Então, esses humanistas, eles vão se concentrar, né, a valorizar e priorizar o ensino dessas disciplinas, ok? Além disso, eu gostaria de dizer para vocês que houve olhares também na área da ciência, não foi apenas na política, certo? A ciência também teve uma grande importância. Por exemplo, com essas novas, digamos assim, esses novos estudos, houve uma prática chamada de dissecação de cadáveres. Essa prática, né, ela vai permitir com que houvesse descobrimento de outros órgãos que até então as pessoas não conheciam, certo? Então vai ser de suma importância. E também as pessoas vão poder ter um maior conhecimento sobre o corpo humano. Antes essa prática não era permitida, porque a igreja ela não permitia, certo? Ela achava que era uma afronta, um pecado contra o corpo desses seres. Depois, né, com o surgimento desse humanismo, digamos assim, né, com esse campo das ideias mais favorecido, vai ocorrer essas novidades também no campo das ciências, ok? Vamos lá. Um desses cientistas que vai ganhar muito, digamos assim, ele vai dar o que falar realmente, vai ser o Nicolau Copérnico, certo? Hoje a gente sabe que a teoria dele não é questionável mais, mas antes, certo? A teoria foi bastante questionada e bastante criticada pela Igreja Católica. O Nicolau Copérnico, ele afirmava que a Terra girava ao redor do Sol, certo? E que era a teoria conhecida como heliocentrismo, que é o que a gente hoje acredita. E já a Igreja Católica, ela afirmava que, na verdade, era geocentrismo, que a Terra era o centro do universo. Então, quando esse cientista, ele, de fato, colocou essa sua ideia, né, ele foi bastante criticado, né, e bastante, deu o que falar realmente. Além disso, não vai ficar restrita apenas, né, nessa área das ideias, mas também no campo da política. Eu gostaria de lembrar para vocês que a Península Itálica ela estava dividida em diversos reinos, ducados, repúblicas, né, que guerreavam entre si. E numa dessas repúblicas existia um pensador, né, um filósofo conhecido como Nicolau Maquiavel. Este filósofo, certo? Ele vai escrever um livro que é chamado de O Príncipe, onde ele vai falar a respeito sobre como os líderes, os governantes, eles exerciam o seu poder. Esse livro vai impulsionar para que o Maquiavel, ele inclusive, governasse Florença apenas com 21 anos de idade. Nesse livro, ele afirmava o seguinte, que o governante ele não deve se deter diante de nenhum obstáculo, certo? Que o impedisse de controlar o Estado, e que ele, se fosse preciso, poderia utilizar a força, certo? Então, o Nicolau Maquiavel também foi um dos caras, né, que esteve enfatizado nesse campo da política, certo? Avançando aqui um pouquinho, gente, nós vamos ver
que esse movimento, né, do Renascimento foi um movimento de renovação artística que foi surgido lá na Península Itálica, né, e buscava inaugurar uma nova era no campo das artes. Por exemplo, ele utilizou principalmente como inspiração, né, a Grécia e os romanos, esculturas, afrescos, palácios, templos, cerâmicas, peças, enfim, uma série de obras, né, que serviu de inspiração para esses escultores. E uma das questões primordiais sobre esse movimento de renovação artística é que eles utilizavam a perspectiva, certo? Ou seja, eles buscavam criar, né, a arte de forma mais fiel possível à realidade. Por isso que ele utilizava a perspectiva, que era principalmente, né, da geometria e da matemática, as leis da geometria e da matemática, que regiam esses, digamos assim, essas artes que eles praticavam, que eles realizavam. Como vocês podem estar observando aí na imagem que eu coloquei, né, e no livro de vocês também, que está aqui na página 65, vocês podem observar que há muitos desses detalhes, da geometria e da matemática, inclusive. Bom, gente, por hoje a gente finaliza aqui no Renascimento, certo? Eu gostaria de dizer para vocês que é importante que vocês estejam acompanhando aqui os videoaulas, né? Estejam acompanhando a correção das atividades, para que a gente possa juntos, de fato, né, vencer esse momento que está sendo tão difícil para todos nós. Eu deixei aqui para vocês as atividades, certo? Da página 65 e do suplementar de vocês, questões 1 e 2. Eu espero que vocês tenham aproveitado esse momento. Logo mais a gente vai estar se encontrando para fazer a correção dessas atividades. Utilizem também o portal SAIS para vocês estarem consolidando o que a gente estudou aqui, certo? E é isso, e até breve.